que é o penúltimo dia cuidando do seu Freddy. Aqui, depois daquela manhã chuvosa que eu gravei, o último vídeo, o tempo melhorou muito, secou. Tá com ar seco, fica bastante quente de tarde, vai uns 27, 28 graus. Amanhece fresquinho, agora tá uns 21, 22. Aí no sol já te esquenta. E vamos levar o Fred para dar uma passeada. E esse aqui esse bairro aqui, Morningside, tem muitos parques. E esse aqui é talvez um dos melhores aqui que eu encontrei por enquanto. Tem até uma área para cachorros, que eu vou dar uma soltada no Fred ali. Eu não soltei ele nenhuma vez ainda porque estava muito cheio. E ele é novinho. E ele não foi muito bem treinado, ele não tem muitos comandos, ele não vem quando é chamado. Ele tem quase 0 comandos aprendidos. Apesar de ele já estar aí com 1 ano de idade. Os donos dele não ensinaram comandos, ele não está acostumado a andar de carro, ele não gosta de andar de carro. Eu levei ele para passear de carro do dia, ele odiou, até vomitou. A família está um pouco relaxada demais com ele aí. Os velhos, eles ficam mais difícil ensinar coisas. Eu não sei se um dia ele vai gostar de andar de carro. Talvez já seja muito tarde. Aproveitar que tá vazio, quase vazio aqui. Não é todo parque que tem uma área só para cachorro, que nem aqui. Mas é bem comum. Eu acho que 1 em cada 4 ou 1 em cada 3 parques tem uma área assim para soltar o cachorro. E considerando aqui que tem um monte de parque, cada bairro tem, sei lá, 4, 5 parques, que nem esse aqui, grandes assim, é bem fácil de achar um lugar para passear com o teu cachorro. Então a vida do cachorro australiano é muito boa. Uma das coisas que eu observei aqui na Austrália, e agora eu tenho uma explicação por quê. Isso aqui é uma casa de, sei lá, mais de $1 milhão. E a bancada não é de granito ou mármore, é de falsa pedra. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom legal aqui. Ó. É aquelas pedras, é um concreto especial com uns pedaços de basalto e outras coisas aqui. É polido para ficar bonito, é legalzinho, ó, reflete legal. Mas isso aqui não é uma pedra, né? É artificial. E a razão disso são duas. Porque, por exemplo, eu no Brasil, eu tenho um apartamento, minha casa, minha vida no Brasil e minha bancada de granito. Então, tipo, Zé Ninguém, que nem eu, tem uma bancada de granito. Aqui na Austrália, primeiro que não tem tanto granito disponível. A Austrália não é que nem o Brasil, que tem o granito, tá literalmente assim, tu cava um buraco e tu encontra granito em alguns lugares no Brasil. E também aqui as legislações, a legislação para exploração de pedras para construção foi modificada alguns anos atrás, porque basicamente chegaram a essa conclusão: a gente está destruindo o meio ambiente para fazer bancada e parede de gente rica, então vão parar com isso aí, eles complicaram, o que fez o preço subir nas alturas, o que leva a uma outra coisa que eu gosto de falar, que tipo assim, ó, às vezes, certas coisas para mudar só precisa de um empurrão, de uma lei bem feita. Porque, cara, essas bancadas são da hora, são legal, e custa muito menos para o meio ambiente. Então, por que não? Por que isso aqui não é uma lei em todo lugar do mundo, eu diria? Né? Porque, por mais que a exploração de granito do Brasil seja mais fácil, literalmente, eu trabalhei um tempo na Loma do Pinheiro ali, por alguns anos, e a gente escutava de vez em quando a explosão da dinamite. Era uma coisa que a gente estava acostumado, de repente, bum, dava aquela explosão, dava aquela vibrada assim na região, porque a pedreira estava explodindo mais um paredão para pegar mais granito ali. Acho que era granito rosa, eu não tenho certeza. Então, aí um dia eu dirigi para perto daquele morro para ver como é que era. Metade do morro já virou buraco, né? Então, coisas assim que a gente
que a gente simplesmente aceita porque é o normal, mas talvez as regras no Brasil talvez tenham que ser mais rígidas também, assim como na Austrália agora não sei, talvez. Porque muito provavelmente o Brasil também exporta, né? Aí vira um outro problema no caso de afetar aí, né, a economia negativamente, mas às vezes as leis precisam só de um empurrãozinho. Todo dia de folga aqui para fazer algo importante, que vou fazer a minha carteira de habilitação australiana, porque eu tinha dirigido há um tempo e é permitido porque eu não sou um residente permanente usar a carteira internacional, que basicamente a minha é traduzida, mas agora eu estou fazendo o teste teórico, que começa com essas aulinhas digital aqui, que tem umas perguntinhas e tal. Custou $27,90 e eu tenho que assistir esses videozinhos aí. Depois tem umas perguntinhas e no final eu tenho que fazer o curso, fazer a prova mesmo, né? Tudo isso é digital, mas a prova prática vai ser presencial. Vou ter que fazer a prova prática de novo. E aí vai uma coisa engraçada aqui. Tem um carro automático, né, agora. E aí, se eu fizer a prova com carro automático, eu vou tirar uma carteira de carro automático. E aí eu não posso dirigir manual mais. Mesmo que eu esteja dirigindo manual, porque carteira brasileira, eles sabem que dirigir manual é o padrão, né? Então eu perco a minha capacidade de dirigir carro manual. E se eu realmente pegar a carteira australiana, tipo assim, não faz muito sentido todo esse processo, porque seria muito mais fácil eles simplesmente eu pagar as taxas ali e fazer a carteira australiana, mas eles fazem desse jeito. Burocracia, perda de tempo do cacete. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a van da empresa para dirigir, porque ela é manual, e aí eu vou fazer a prova com o carro manual para ter a carteira manual comigo, que eu já tenho direito, mas eu vou ter que fazer a carteira australiana. Facilita a minha vida em várias coisas, porque eu tenho que levar, por exemplo, meu passaporte em todo lugar, e a carteira de motorista serve como documento primordial aqui. Então vai resolver vários problemas. Eu já tinha que ter feito isso, mas tem um problema. Se eu falhar na prova prática, eu posso fazer a prova prática no dia seguinte, se eu conseguir horário. O problema é, aqui como qualquer coisa aqui na Austrália, não tem gente. Aqui eles têm muita falta de funcionário em qualquer área. O que vai acontecer? Eu tenho que esperar arranjar um próximo teste. E o que acontece se eu falhar no teste? Eu não perco a minha carteira mais, essa é uma coisa que mudou, mas eu viro um aprendiz. Então eu tenho que dirigir com alguém experiente do meu lado, mais de 25 anos e que tem a carteira há mais de um ano. E aí essa pessoa tem que dirigir do meu lado para eu dirigir, até eu fazer o teste de novo. Então é um negócio bem sacana, porque meu trabalho é dirigir, eu dirijo, sei lá, 50, 100 km por dia, faz parte do meu trabalho ir para lugares diferentes, então me ferra totalmente se eu falhar nesse teste, então eu tenho que levar isso muito a sério, e eu vou fazer isso agora, antes que fique agitado, porque vai agitar as coisas agora pro segundo trimestre, depois da Páscoa. Primeira, segunda semana é bem calma, depois o negócio acelera pra caramba. Então, por isso que eu tô fazendo agora. Vou fazer a prova teórica agora, assim que eu terminar esse cursinho aí. E aí eu vou pra prova teórica depois. Pra prova prática. Aí eu vou dirigir pra fazer o teste, né? Daí quando vai ser, eu não sei. Eu vou descobrir depois. Espero que eu consiga ir pras próximas semanas. Tipo assim... Vídeos não são ruins, vou dizer que até que é bom, cara. O negócio é legalzinho. O problema é que eu já sou motorista experiente, né, cara? Eu tirei carteira em 2008. É tempo pra caramba. Vai fazer 20 anos, em 3 anos, que eu tenho carteira de motorista. Então, em janeiro de 2008. Então, é muito, muito chato. Então, terceiro café do dia e encarar as aulinhas. Tô assistindo em 1.5, 1.7, porque a maioria das informações ali são bem básicas. Tá ensinando gurizada a dirigir, né? Que coisa que eu não necessariamente preciso saber. Aí, ó. Vamos ver se você estava prestando atenção. Você vai ver... as perguntas são bem básicas. Às vezes tu não precisa nem assistir o vídeo para acertar. E os carros com essas placas extras aqui. Essa aqui é a pessoa que está aprendendo, então ela tem que ser acompanhada por um motorista experiente. Esse aqui é o aprendiz que passou
no teste, e aí ele tá dirigindo sozinho. Por 1 ano ele vai ter que andar com essa aqui, e depois por mais 1 ano ou 2, agora não me lembro, agora em Queensland, tu tem que andar com a P verde, que é tu tá dirigindo sozinho, e agora tu tem algumas vantagens, assim, por exemplo, tu pode dirigir mais longe de casa, tu pode cometer infrações leves, tipo 3 infrações leves nesse ano, coisa assim, tipo, mas se tu cometer a infração grave, tu perde. Esse aqui, qualquer infração já era. Esse aqui, se tu tomar a infração aqui, quem toma a multa é quem tá dirigindo do teu lado. Então, boa sorte pros papais aí, ensinando os filhos a dirigir. A última lição ali contou uma história de um acidente ali de uma menina, história real. E aí me lembrou de uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu tirei a carteira de motorista, meu pai me emprestou o carro dele para eu fazer um rolê para Campo Bom, eu acho. E aí eu tava... Foi a primeira vez assim, que eu fiz uma viagem de mais do que alguns minutos, pegando uma rodovia, né, uma BR ali, pegando a BR-116. E eu tava nervoso, primeira vez, assim, a sensação de velocidade é bastante pesada quando tu tá aprendendo a dirigir. Pelo menos eu tinha essa sensação de que eu não tava em absoluto controle do carro para estar andando rápido. Então eu mantive um passo mais devagar, eu não tava arrastando, mas eu não tava passando nem perto eu não tava chegando à velocidade máxima acho que é 100 ali, pro norte do Rio Grande do Sul, mas eu tava talvez ali 85, 90 a maior parte do tempo, só que eu tava ali como o segundo carro do rolê. Eu tava carregando umas pessoas comigo e o carro tava carregando outras. No carro principal tinham adultos, pessoas ali naquela época, eu acho que eles estavam ali nos seus 40, e eles estavam voando. Isso foi um mundo 2008 ali, pré-GPS, pré-internet no carro, né? Pelo menos eu falido, eu tinha ali um Nokia que já tinha toque polifônico e tela colorida, já era muito para aquele celular que eu tinha. Sério, esse era o meu celular naquela época. E aí eu não tava conseguindo acompanhar eles, eu perdi eles de vista várias vezes, e eu tava seguindo eles, e eles tiveram que diminuir várias vezes para eu poder ver eles, ou eles me verem no retrovisor, né? Porque eu não sabia onde eu tava indo, eu tava seguindo eles, tava indo num sítio, algo assim, não me lembro onde, mas a história me marcou nessa parte ali. E o fato interessante é que quando a gente chegou no destino, eu virei piada, como de costume, com aquelas pessoas, mas tudo bem, eu não vou citar quem eles são. Não acho que eles tenham mudado, eu não sou o tipo de pessoa que condena alguém por alguma coisa que eles fizeram quase 20 anos atrás, mas considerando as opiniões políticas deles e as coisas que eles falam nas redes sociais, eu acho que eles ainda são bastante hedonistas. Mas eu virei piada na mão deles, porque eu tava dirigindo muito devagar. Naquela época, isso me incomodou, obviamente. Eu fiquei irritado, fiquei chateado de ter virado piada porque eu tava dirigindo devagar. Mas algo em mim, provavelmente por causa da minha educação, meu pai sempre foi muito de conversar sobre as coisas, né? Isso não afetou a maneira que eu dirigi no caminho de volta. Mas hoje em dia eu penso, cara, que absurdo. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu ia voltar nesse dia, cara, e eu ia xingar muito essa gente. É muito absurdo eu chegar e falar pro moleque que ele tá errado por dirigir de forma segura. Por que essa história me lembrou? Porque a menina falou uma frase ali: dirija conforme a sua capacidade, conheça os seus limites e dirija conforme a sua capacidade. E eu acho que isso é importante. E aí eu me arrependo de eu reclamava que a minha mãe dirigia muito devagar comparado com meu pai, mas ela estava certa. Acho que a gente tem que dirigir conforme as suas capacidades. Essa é a verdade. Se sente seguro para fazer algo e tu sabe que tu tem capacidade para, por exemplo, andar na velocidade da pista, fazer uma ultrapassagem num lugar com segurança, é tua escolha. Mas se tu não tá seguro para fazer uma ultrapassagem, por exemplo, deixa essa pessoa fazer isso. Azar teu se tu tá atrás devagar e tu quer fazer isso.
a segurança é a prioridade, né? Bom, vou seguir aqui, eu tô desviando disso tudo. Não, é divertido. Tô feliz. Vamos lá. Depois de uma hora, terminei o módulo. Vamos lá, pro segundo módulo. Mais uma hora se foi. Eu ainda tenho mais um módulo. Acho que eu não vou fazer o teste hoje, porque o cérebro tá começando a ficar cansado. Eu aprendi alguma coisa, não foi completamente inútil. Algumas informações ali foi bom para clarificar, mas ficando cansado. Mais um quiz. Yeah. Na sexta-feira santa, vamos fazer uma trilha no final da tarde ali. É uma das trilhas mais fáceis que eu fiz ali nessa região. Bem cheia de degraus, pedras mais estabilizadas e organizadas para facilitar. Então é uma trilha bem legal de fazer, mas trilhas fáceis de chegar, fáceis de fazer. Num feriado, vem com esse problema que a gente vai ver em seguida aí, que é o fato de que estava completamente abarrotado. Tinha gente para todo lado, tava difícil caminhar, e o topo da montanha não é muito espaçoso, então dava até um pouco de medo, assim, tanta gente na beira do precipício, era uma situação meio sinistra ali. Mas assim, vale muito a pena. Eu certamente vou voltar lá, mas preferencialmente num dia menos movimentado, sexta-feira santa ali. O tempo tava perfeito, tava muito bonito, tava muito limpo o céu, foi ótimo para fazer a trilha. Mas a questão assim de fotos e imagens está meio atrapalhada aí pela quantidade de cabeça e gente e achar um lugar. Eu me sentia mal de ficar num lugar e ter gente tentando passar e eu tentando tirar uma foto legal. E no domingo de Páscoa, a gente levantou para ir para Gold Coast. Now, Miss Steph, could you introduce... Name and suburb you come from? Oh, Fernando, we come from Southport. Oh, welcome Fernando from Southport. Aí o Fernando se colocou nessa situação onde ele foi uma competição de comer Nutella para ganhar um prêmio ali nessa festa de Páscoa. Na verdade, ele foi meio que forçado para ele, mas tudo bem. Na real, esse negócio é muito mais difícil do que parece. Comer uma colher de Nutella é uma coisa, agora comer 2, 3, uma atrás da outra é muito difícil. 3, 2, 1, that is the end. Put down your spoons. All right, you sure you don't want one last mouthful? Are you sure? You sure? You said you like Nutella, that's all. I think he was fibbing, Miss Stab, because that is poor effort, sir. Poor effort. This one's looking pretty empty. You did really good. Oh, this is hard. This is going to be hard. All right, let me get the prize. Let me get the prize, which is more Nutella. he's never eating Nutella again.
Our prize winner of the big jar of Nutella goes to this. O vencedor ali deu uma roubada, porque ele, na verdade, ele tava cheio de Nutella na boca, ele não tava engolindo nada. Ele pegou o prêmio, não falou uma palavra e vazou pra cuspir a Nutella da boca no banheiro. Ele deu uma roubada ali, mas as regras não foram estabelecidas, então... E uns dias depois, fomos para fazer mais uma trilha. Essa é uma trilha que eu já fiz algumas vezes, a Purlimbrook Falls. E é uma das melhores trilhas que tem ali na região. 1h30 mais ou menos dirigindo de casa, dirigindo para o sul. E essa trilha, ela também é razoavelmente fácil. Ela ali pode ter alguns pontos ali que se tu escorregar, tu pode te machucar, mas tirando isso, ela é muito bem estruturada. Mas como era um dia de semana, coincidiu, nós dois estávamos de folga, então estava bem mais tranquilo. Tava um tempo bom também, tinha dado uma chuviscada de manhã, mas o tempo foi melhorando ao longo do dia. Eu apostei que ia melhorar e deu certo. E é uma trilha muito legal porque ela é um circuito, então tu vai pelos dois lados, e aí tu vê diferentes paisagens e dois ângulos diferentes da cachoeira. Eu acabei começando pelo lado errado, porque eles pedem pra gente fazer no sentido horário. Eu comecei no anti-horário e depois voltamos. Mas já que eu tava indo pro lado errado, pelo menos eu parei pra dar uma olhada nesse mirante da cachoeira aí. E é uma trilha muito agradável de fazer, principalmente quando não tá muito quente. Tava uma temperatura agradável, tava acho que uns 25 graus. Então foi bem interessante. A primeira parte da trilha é muito tranquila porque é descida, tem bastante degrau, mas vai descendo. Até essa é uma das razões pela qual eles fazem o pessoal seguir um sentido único em vez de ficar se batendo também. É que a primeira parte é muito mais degraus e a outra parte é longa, mas com rampas.
Ó, assim que a gente chega, dá pra perceber por que essa é uma das melhores trilhas, porque é simplesmente espetacular. É uma cachoeira muito alta e ela tem essa área onde o pessoal pode nadar ali. Tava bastante frio pra dar vontade de nadar, não cheguei nem a suar nessa trilha. Eu nem levei roupa de banho também. Tinha uma galera ali nadando, mas eram poucos. E o vento tava trazendo a água da cachoeira. Então a gente acabou ficando molhado mesmo, não estando preparado para isso, porque tava trazendo esse spray, porque a cachoeira é tão grande que vai se espalhando. E aí o vento trazia, tava bem molhado ali, a região tava tudo bastante molhado, como se estivesse chovendo por causa da cachoeira. E já era quase 1 da tarde, então demos uma paradinha pra almoçar, comer os sanduíches ali, os negócios que a gente trouxe. E sentamos numa pedra e dá pra ver que a chuva tá... A chuva, não é chuva, né? A água da cachoeira tá caindo sobre a nossa cabeça ali. Mas tava bem agradável, assim, a mistura ali do spray e do sol. Sensação agradável, bem perto da água ali. Caminho de volta, a gente tem que atravessar essa ponte aí, por cima do córrego. A ponte por si só é um espetáculo à parte, então a volta também é bem divertida. Essa região de Spring Brook é uma floresta subtropical úmida, então tem essa cara de floresta tropical que é causada pelo fato de que essas montanhas elas estão viradas para o lado do mar. O mar não está muito longe dali, e então a maresia que mantém essa área muito úmida. Essa região chove muito, é muito fácil de pegar um dia de chuva nesse lugar, ou pegar um pouco de chuva quando tu vai visitar Spring Brook. Porque as nuvens estão sempre pairando ali. Tem um dos mirantes que eu queria ter ido nesse dia, que eu nunca consegui ver o maldito mirante, porque toda vez que eu vou, eu deixo ele pra ir mais tarde e o tempo dá uma virada. Eu fui 2 vezes lá que o tempo tava bom, mas quando eu cheguei era só neblina, não tinha nada, não tinha visibilidade nenhuma, visibilidade zero. Então é um lugar bem característico, assim. Em termos de dificuldade, essa trilha, eu acho que ela é nível fácil para moderado, porque exige ali subir e descer degrau. Então, uma pessoa que tem uma lesão de joelho, por exemplo, no calcanhar, talvez vai se incomodar bastante. Tirando isso, qualquer pessoa pode fazer. Com cuidado, com o calçado correto, com paciência, qualquer pessoa consegue fazer essa trilha.
como é corretamente explicado naquela placa no início, a volta é muito mais uma rampa do que degraus. Então, apesar de ser um pouco mais longo em distância, é bem mais tranquilo de subir, bem menos cansativo, é mais graduado, escalonado. E até que tu chega ali num leve platô, que é a última parte ali, tu já consegue ver a cachoeira de lado ali. E rapidamente eu já identifiquei que eu estava voltando para os mirantes onde a gente começou. Como não podia faltar, Springbrook, fechamos o dia com chuva, paramos ali para fazer um chá e começou a chover. Classic. This is from 1939. It was a really wonderful film starring Judy Garland, and I'm sure by that description you can guess what it is, but if you haven't, please enjoy the music from the 1939 classic, The Wizard of Oz. No fim de semana seguinte, o rolê que eu achei pra gente fazer de graça foi assistir essa sinfônica aí tocando trilhas de filmes. Então foi um rolê bem divertido, bem de boa. Aconteceu no estádio internacional de tênis, do lado de fora. Foi até engraçado assim, o jeito que eles decidiram. Mas por uma atividade que eu não paguei um centavo pra fazer, foi muito agradável, foi muito bom. Foi uma noite bem prazerosa ali. Agora a brincadeira é, vamos ver se tu consegue identificar os temas dos filmes que eles tocaram ali. Eu selecionei os mais famosinhos. Comenta aí embaixo se tu conseguir identificar algum deles. E é isso aí, galera. Um grande abraço. Até o próximo